Olá, como está? Eu sou a Zingeri, sou professora, doutora, pesquisadora de África e Afrodiáspora e literaturas, artes, filosofias, e vim aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre o nutricídio. O que seria nutricídio? O que esse conceito tem a ver com a nossa vida e com a nossa melhor forma de se relacionar com a alimentação? Então, primeiramente, quem elaborou o conceito nutricídio e o que é nutricídio efetivamente? O conceito foi elaborado por um médico, um pesquisador afro-americano chamado Laila África. Mas ele trouxe ali uma série de contribuições relevantes para pensar a alimentação da população negra, principalmente a afrodiaspórica. O Laila África, ele não está sozinho nessa pesquisa. Ele cunhou o termo nutricídio, mas não é o único que está dedicado a pensar a alimentação da população afrodiaspórica, negra, afropindorâmica, o nome que você quiser dar. Nós temos também o Dr. Sebi, ele também foi dedicado, viajou o mundo inteiro estudando a alimentação dos povos originários, povos autóctones de várias regiões, então ele também é um nome importante para essa discussão. E temos também, atualmente, o professor Aris Latam, que vem também com uma discussão sobre a alimentação vegana, mas, sobretudo, a alimentação alcalina. Apesar do termo ter sido criado pelo Laila África, essa discussão sobre a alimentação da população negra no mundo é uma discussão mais ampla que tem outros agentes e atores. O termo nutricídio em si, ele faz parte de uma discussão que a gente chama de discussão da Maafa. A Maafa é efetivamente a desumanização radical que acomete a população negra nos últimos 500 anos, Então, desde a invasão ao continente, o sequestro para a escravidão e a fundação das diásporas africanas no mundo. Nesse sentido, Laila África, esses pesquisadores consideram essa desumanização radical dentro da experiência de Estados Unidos, principalmente. Então, o que a gente vai entender nisso aí? O que faz sentido para a gente aqui no Brasil? Primeiramente, o nutricídio significa o genocídio via a alimentação. O genocídio enquanto a morte de um povo, culturalmente, fisicamente, simbolicamente, e isso faz parte do mecanismo de desumanização radical que a gente chama MAAF. E eu gosto muito de utilizar uma metáfora de um monstro tentacular, que é o monstro do genocídio do povo negro, e que cada tentáculo desse monstro ele é voltado para uma especificidade deste povo que é pluriversal. E há, dentre várias possibilidades de se genocidar uma população, você tem aquele que é alimentar. Significa que é um objetivo de genocidar uma população a partir do que ela se alimenta, a partir de um projeto de colonização e de descaracterização do seu modo cultural alimentar. E isso a gente vê num sentido global, principalmente a partir da industrialização, o capitalismo, a globalização, enfim. Então, não é uma discussão somente da população negra. Esse é um problema para o mundo. O quanto a gente deixa de comer produtos naturais para comer produtos ultraprocessados, industrializados, Então, Laila África e esses demais pesquisadores foram pensar o nutricídio enquanto essa via de morte alimentar da população afrodiaspórica e o quanto isso é uma característica desse estado de Maafa que nós vivemos. E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar que a população negra no mundo, Brasil e no mundo, ela é a mais hipertensa, ela é a que tem maiores problemas de AVC, é a mais diabética, é a que sofre maiores índices de anemia falciforme. São doenças que, de alguma forma, têm uma relação com a conduta alimentar. Entretanto, só falar de, nós estamos bebendo refrigerante a litros, nós estamos comendo hambúrguer, comendo macarrão instantâneo, porque somos colonizados e tal. Sim, isso também. Mas qual é a localização?
A gente não pode fazer uma discussão como essa sem que haja uma localização. E essa localização ela é muito importante para que a gente, dentro da nossa própria centralidade, enquanto observadores, enquanto pesquisadores, enquanto analistas, a gente se limite e não queira se colocar na experiência do outro, porque querer se colocar na experiência do outro faz parte também do processo colonial ocidental. Então, nesse sentido, quando eu me localizo e me entendo enquanto uma mulher negra de classe média, moradora do Rio de Janeiro, essa desgraça coletiva chamada Brasil, tem lugares que meu olhar não alcança, que a minha experiência não alcança e que é muito importante que a gente tenha uma honestidade em relação a isso para que a análise fique ainda mais perfeita. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente falar precisamos comer mais, né, orgânicos, mais saudáveis, beber mais suco, quando a maior parte da população, principalmente a população afro-brasileira, é uma população que precisa sobreviver, que acorda em horários muito insalubres, pega transporte muito insalubre, que muitas das vezes precisa escolher entre dormir 15 minutos a mais ou tomar o café da manhã com calma, com tranquilidade, que você possa preparar. Então, são localizações necessárias para que a gente faça uma análise que não seja, basicamente, um comportamento copiador e mal diagramado dos analistas filosóficos ocidentais. Isso é muito importante para pensar o nutricídio. Quando a gente vai pensar Brasil, que a gente tem aí essa questão da pandemia, a ida de uma população em massa para a rua, porque não tem dinheiro, porque perdeu a casa, porque não tem emprego, por uma série de problemas que nós vivemos no agora, Brasil 2022, isso agrava ainda mais a situação de nutricídio. O nutricídio é pensar justamente como esse tentáculo do genocídio pela via alimentar, ele se manifesta enquanto possibilidade de desumanização radical.